cada vizinhança aberta e estrita dele contém pontos desse conjunto. Então, para toda vizinhança, tá certo? Então, como o delta é positivo, na vizinhança aberta e estrita de P de raio delta, há um elemento de A. Ponto é ponto de acumulação. Se P é ponto de acumulação de A, qualquer vizinhança aberta e estrita de P contém elemento de A, contém número real de A, contém ponto de A. Então, estou aplicando isso para esse delta aqui. Daí, já usei um daí, então logo você vai ter o seguinte. Vamos ver o que acontece com essa diferença em módulo. L menos M. L menos M é igual a L menos F de Z menos G de Z mais M. É ou não é? Por que que é? Porque F de Z e G de Z são iguais. Aqui é mais, aqui é menos. Desculpe. Olha, isso aqui está correto, que estava antes não está, agora está correto. Por que essa igualdade é verdadeira? Porque Z está em A. E por hipótese, o A é de modo que a F e a G coincidem em A. Ou seja, F de X é igual a G de X com a todo X em A. Em particular, F de Z é igual a G de Z. Então cancela, beleza. Só que agora eu vou usar a desigualdade do triângulo. Aqui, ó, nesse mais. O módulo da soma é menor que ou igual a quê? A soma dos módulos. Então é menor ou igual ao módulo disso aqui, que eu posso escrever assim, mais o módulo disso aqui. Acontece que o Z é tal que a distância dele a P em módulo é menor do que delta e maior do que zero. Se a distância de Z a P é menor do que delta, é menor do que delta 1. Porque o delta 1 é o mínimo entre... O delta é o mínimo entre delta 1 e delta 2. Então, Z menos P em módulo é maior do que zero e menor do que delta 1. Ora, se o número está no domínio da F, ó, olhe bem, preste atenção, ó. Por que o Z está no domínio da F? Porque o Z está em A. E A está contido no domínio das duas funções. Quando é que duas funções coincidem no conjunto? Quando esse conjunto está contido na intersecção dos dois domínios e, além disso, F de x é igual a G de x para todo x nesse conjunto, sendo F e G as funções, tá certo? Então, esse Z está no domínio da F, também está no domínio da G, e Z menos P em módulo é menor do que delta 1 e é maior do que zero. Conclusão, F de Z menos L é menor do que epsilon. Mas aí eu vou fazer uma coisa aqui, eu vou fazer uma alteração aqui nessa parte. Isso aqui está correto? Essa conclusão aqui, essa está correta? Tá. Acontece que se o epsilon é positivo, a metade de epsilon também é positivo. Então, para esse número, que é a metade de epsilon, existe um delta 1, tal que esta implicação é verdadeira, e existe um delta 2, tal que essa implicação é verdadeira. Ou seja, eu não vou aplicar a definição do limite com epsilon, vou aplicar com epsilon sobre 2. Você entendeu a alteração? Entendeu? Então, quando eu coloco dessa forma, isso também é verdadeiro. Porque se o epsilon é positivo, metade de epsilon é positivo, para a metade de epsilon existe um delta 1, tal que esta implicação é verdadeira, e existe um delta 2, tal que essa implicação é verdadeira. E aí eu consigo o seguinte, ó. Z menos P menor do que delta, o Z em A, o Z está no domínio de F, Z menos P em módulo é maior do que zero, menor do que delta 1, portanto isso aqui é menor do que epsilon sobre 2. Mesma coisa para cá. O Z satisfaz isso, então o Z satisfaz isso aqui, Z menos P em módulo é maior do que zero, menor do que delta 2, o Z está no domínio da G,
Então, qual é a conclusão? G de Z menos N é menor do que epsilon 2. E quanto é que dá isso? Epsilon. Ou seja, esse número L menos M em módulo, ele é menor do que epsilon e é maior que ou igual a zero. Leitura, vamos fazer uma releitura. O que foi que eu concluí? Eu concluí o seguinte: para todo número epsilon maior do que zero, L menos M em módulo é menor do que epsilon, sendo um número não negativo em módulo. Ou seja, essa diferença aqui é menor do que qualquer número positivo. E me responda, qual é o número real que é menor? O número real não negativo. Qual é o número real não negativo menor que ou igual a qualquer número positivo? Zero. Portanto, você tem o quê? L menos M em módulo é zero. E se é zero em módulo, é zero sem o módulo. Ou seja, o L é igual ao M. Então, foque aqui, não está demonstrado, mas foque no enunciado. O enunciado diz basicamente o seguinte: se duas funções coincidem num conjunto A, do qual P é ponto de acumulação, e as duas têm limite nesse ponto P, os limites são iguais. Esse é um critério muito bom para você provar a não existência do limite por absurdo. Se não, veja o exemplo. Seja f de R em R a função dada por f de x é 1, se x é um número racional. Se é racional, tanto faz. Não tá. Tanto faz se é racional. E é menos 1 se x não é racional. Isto é, x é irracional. Eu vou provar que essa função não possui limite finito. Tá? Vou provar aqui. Dado um ponto P real, essa função não tem limite em P. Ou seja, é uma função que ela não tem limite em nenhum número real. E é bem simples, usando esta proposição aí. Primeira coisa que você observa é o seguinte, ó. Dado P real, P tem-se que P, mas fica horrível, tem-se que P, a construção gramatical é essa. Dado P real, vírgula, qual é a conclusão? P é ponto de acumulação de quê? Claro que é. Porque qualquer vizinhança aberta e estrita de P contém infinitos números racionais. Certo? Qualquer intervalo aberto contém infinitos números racionais e infinitos números irracionais. Portanto, qualquer vizinhança aberta e estrita de P contém infinitos números racionais. E também contém infinitos números irracionais. Então, esse P é ponto de acumulação de Q e de R menos Q. Beleza? Beleza. Agora vamos fazer o seguinte. Suponha, por absurdo, a existência de L real
tal que o L é limite da função f no ponto P. Suponha que, dado P real, suponha a existência de um L real, tal que L é o limite da f em P. Bem, não esqueça dessas duas igualdades. Tem-se o seguinte: f de x é 1, qualquer que seja o x pertencente a Q, e f de x é igual a quê? A menos 1, qualquer que seja x pertencente a R menos Q. Vamos organizar as ideias. O que a minha proposição diz? Ela diz que se duas funções coincidem num conjunto A, do qual P é ponto de acumulação, e as duas têm limite nesse ponto P, então os limites são iguais. Vamos olhar para cá. A função f coincide com a função constante 1 no conjunto dos números racionais, do qual P é ponto de acumulação. E a f tem limite L, por suposição. Só que a função constante, em P, tem limite quanto? 1. Função constante tem limite em qualquer ponto. E qual é o limite da função constante nesse ponto? É a constante. Então, as duas funções têm limite no P e elas coincidem no conjunto dos números racionais, do qual P é ponto de acumulação. Então, os limites são iguais. Ou seja, L é igual a quem? A 1. Só que quando eu olho para cá, eu concluo algo análogo. As duas funções coincidem. A f, a função f, a minha função f, e a função constante igual a menos 1, coincidem no conjunto dos números irracionais, do qual P é ponto de acumulação. E as duas funções têm limite em P. Limite da f em P é L, por suposição. E qual é o limite da constante em P? É a constante, que é quanto? Menos 1. Então, qual é a conclusão? Os limites são iguais. Então, olha a que conclusão eu cheguei, supondo que existe um número real L, tal que L é o limite da f em P. Eu cheguei aqui à conclusão. L é igual a 1 e L é igual a menos 1. O que é um absurdo. Portanto, qual é a conclusão? Esse absurdo veio de onde? Ele originou-se aonde? Ele se originou aonde? Na suposição de que existe um número real L, tal que L é o limite da função f em P. Portanto, não existe um número real L, tal que L é o limite da função f no ponto P. Entendido? Ou seja, essa função ela não tem limite em nenhum número real. Não tem limite. Tá certo? Tá? Não tem limite. Quer dizer, dado um número real P, a função f não tem limite em P. E olha uma função que só tem limite num ponto, pelo mesmo raciocínio, raciocinando de forma parecida. Seja f de R em R, a função dada por, aqui ó, f de x, silêncio, f de x é x, se x é racional, tá bom?
E f de x é menos x, se x é um número irracional. Antes disso, não vou apagar o que, mas vou fazer o seguinte. Vou fazer o gráfico dessa funçãozinha aqui, nesse cantinho aqui. Esse cantinho bem aqui. Gráfico dessa função. Está aqui o eixo das ordenadas, está aqui o eixo das abscissas. Permito fazer só no seguinte. Quem é o gráfico dessa função? O gráfico dessa função são, o que eu digo, duas nuvens de pontos. Porque uma parte do gráfico dessa função está sobre a reta paralela ao eixo das abscissas de altura 1. Uma parte do gráfico. A reta não é toda. Essa reta não é... Essa reta aqui não está toda contida no gráfico. Uma parte dela está no gráfico. E a outra parte do gráfico está numa reta aqui por baixo. Vocês são pontos ou você... É uma nuvem, são nuvens. Hã? Vai ser um pouco pontinho aí para... Porque é o seguinte, o gráfico, os pontos do gráfico dessa função ficam oscilando, eles oscilam entre essas duas retas. Por exemplo, quem é f da raiz quadrada de 2? Quem é? Menos 1. Significa que esse é um ponto no gráfico, esse aqui. Quem é f de menos 1? É 1. Então, o ponto do gráfico de abscissa menos 1 é esse ponto aqui. Os pontos ficam oscilando entre essas duas retas, os pontos do gráfico da função. Então, o gráfico são duas nuvens de pontos. O gráfico é composto por duas nuvens de pontos, certo? Não é uma coisa como se